Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Vamos pedir direção a Deus. Fique a sua cabeça, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai, tome a direção dessa maravilhosa palavra, Pai. Nós já oramos, já pedimos ao Senhor, já te adoramos, Pai. Mas agora nós precisamos verdadeiramente ouvir a Tua voz. Pai, tome a total direção desta palavra, Senhor. Tome direção deste culto. Não deixe que eu fale de mim, não, Senhor, 1000 vezes não. Mas tudo que sai aqui seja o Senhor falando através dos meus lábios, Pai, das palavras para o coração do Teu povo. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que diz assim: carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Verso 2: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu quem? Deus. Do meu Deus. Verso 3: lembra-te, por do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vereis contra ti. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de que, gente? Dos seus anjos. Glória a Deus. Vamos entender a respeito dessa igreja. A palavra-chave dessa igreja é que essa igreja tinha o nome de quem estava viva, mas ela estava o que, gente? Ela tinha um nome que estava viva, mas ela estava morta. Mas nós vamos entender no primeiro versículo, quando Jesus fala com toda clareza, que ele, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas nas suas mãos. Aqui está falando do próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está falando com o apóstolo João. Mas agora nós vamos entender quem é essas 7 estrelas. Gente, nós já falamos sobre isso aqui. Eu especifiquei com tanta clareza. Agora eu vou pegar vocês. Quem que é essas 7 estrelas que Jesus fala que ele tem na mão direita? Nós falamos na primeira carta de Éfeso. Foi falado muito a respeito das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Quem lembra? Lembra, senhora? Mas se eu falar errado, não tem problema, você aqui para aprender. Quem que é essas 7 estrelas que Jesus tem nas 7 mãos? Na mão direita. A igreja. A igreja? Não, andou perto. Quem que é as 7 estrelas? Vamos voltar em Apocalipse aqui. Só voltar uma folha só. No capítulo 1 e no versículo 20. Tem que guardar a palavra, gente. Andaram perto. Quem falou das 7 igrejas, né? Olha o que ele diz, no verso 20: quanto ao mistério
das 7 estrelas que viste na minha mão direita é os 7. É o 7 o que, gente? Anjos da igreja. Lembraram? A 7 estrela é o 7. É o 7 o que, gente? Anjo. Glória a Deus. E quem é esse 7 anjo? Isso. Então ele diz: eu tenho os 7 anjos na minha mão direita. Ou seja, eu tenho os 7 pastor dessas 7 igrejas na minha mão direita. Mas pastor, mas era somente para aquelas 7 igrejas negativas. Jesus, ele pega essas 7 igrejas da Ásia Menor para trazer por todo o mundo, até o dia que o mundo se acabar. Ou seja, por toda a igreja, essas 7 igrejas, ela é referência para nós. E na verdade, em uma delas nós temos que se encaixar. Porque se nós observar aqui, ele está falando de 3 tipos de igreja. Como assim, pastor? Ou de 3 tipos de povos. Se você observar na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso, essa igreja de Éfeso e Esmina, ela não teve nenhuma repreensão. A igreja de Éfeso e Esmina, ela não teve nenhuma repreensão. Então essas 2 igrejas só teve elogio. Mas 4 igrejas dentre elas, eles teve reprovação e aprovação. Jesus aprovava em uns pontos e reprovava em outros. Ele sempre falou assim, ele vinha falando, no primeiro falava assim, mas tenho porém contra a ti. Então ele tinha algo contra aquelas 4 igrejas. E uma dentre elas, que é a igreja de Laodiceia, ela não teve nenhum ponto aprovado pelo Senhor. Ela foi reprovada de fora a fora. Então, um desses pontos aqui nós encaixa. Ou nós vamos estar igual essas 2 igrejas que estamos vivendo corretamente, sem precisar ser repreendido. Ou então nós vamos ser representando essas 4 que vamos ter pontos aprovados e pontos reprovados pelo Senhor. Ou nós vamos ser, que é o pior, igual a igreja de Laodiceia, que só teve ponto de reprovação. Não responda para ninguém, para você mesmo. Qual delas nós estamos representando? Estamos sendo aprovados por Deus de fora a fora, ou estamos sendo aprovados em umas coisas e reprovados em outras? Ou nós estamos sendo completamente reprovados por Ele em tudo? Mas o que me chama a atenção ainda dentro desse texto é que em todas as mensagens que Jesus aprova e reprova essas igrejas, uma coisa me chamou a atenção. Eu estava orando nessa tarde de hoje e Deus falava muito forte comigo para eu falar sobre isso. Que em tudo está falando: olha, eu estou dando tempo para que se arrependa. Observe que ele está falando sempre, ele está dando tempo às pessoas para que as pessoas se arrependam. E se diante desse tempo não se arrepender, ele vem contra a essas pessoas. Então, o que me chama a atenção? Nosso tempo de nos arrepender agora. O tempo da gente se voltar para o Senhor é hoje. É agora. Então, irmãos, ele fala assim: essa igreja tem um nome de que estava viva, mas ela estava morta. É outro ponto. É aquela igreja que vivia e vive de aparência. É aquela igreja, não pensa aqui que essa igreja fala assim: olha, vamos ler o verso 1 de novo. Olha, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Observe, não leve essa palavra que está morto como sendo aquela igreja. Observe bem aqui, como sendo aquela igreja que fala assim: não, pastor, então essa igreja estava assim, que chegava nela, já percebia, estava aquele povo morrendo, aquele: oh Jesus, oh que vida, que situação. Não, que olhava para aquela igreja, para a igreja de Sardes, dizia que ela era uma igreja avivada,
Quem olhava para aquela igreja dizia que ela estava cheia do Espírito Santo. Não era uma igreja parada, não. Era uma igreja movimentada. Era um povo que se movimentava. Era uma igreja de movimento. Quem passava de frente daquela igreja, vou usar aqui esses termos, estava todo mundo falando em línguas, estava pessoas profetizando, estava pessoas revelando, estava pessoas fazendo, pessoas acontecendo. O movimento ali era grande. Quem passava da parte de fora ou quem entrava dentro dela dizia assim: essa igreja verdadeiramente ela é de Deus. Fala alguma coisa com a gente hoje? Nós estamos hoje visualizando ou tirando a conclusão, se referindo às igrejas, a igreja barulhenta. Olha, se eu passar de frente da igreja e estiver fazendo muito barulho, então aquela igreja é avivada, aquela igreja de Cristo está nela. E na verdade isso não muda nada. Então, pastor, se eu passar de frente da igreja, entenda bem, e ela está fazendo barulho, ela está mentindo? Nem sempre. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ficar ali morto? Negativo. Porque o movimento da igreja não é movimentada para receber o Espírito Santo. Ela recebe a presença do Espírito Santo e automaticamente ela dá glória a Deus, ela dá aleluia, ela profetiza, ela revela, ela fala em línguas. Isso é dons. Mas nem todos que estão fazendo dessa maneira estão direcionados pelo Senhor. E todo mundo que passava nessa igreja está viva. Essa igreja está completamente viva. Mas ele fala assim: ela está morta. Enquanto nós olhamos para o outro e falamos assim: olha, fulano e tal está avivado. Mas aquele que sonda o nosso coração está dizendo assim: tu está morto, tu está morrendo, tu já morreu. É como usar o ditado popular: tu já morreu, só está faltando cair. E como, irmão, tem igreja hoje assim? E como tem igreja hoje vivendo de aparência? E na verdade, nós temos uma tendência muito grande de nos colocar junto com essas pessoas. Porque a maior tendência nossa é estar num lugar de muita alegria, de muito movimento. Mas na verdade, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. O que faz a igreja ser uma igreja avivada é a palavra. Eu lembro que um dia eu estava no monte com um irmão, não vou falar o nome dele aqui, mas é um irmão conhecido, e ele estava no monte ali falando em língua, maravilha, caía pelo chão, se levantava dentro da terra, misericórdia. Aí ele falou assim: pastor Raimundo, vou falar para o senhor, eu sou batizado com o Espírito Santo, amém, meu irmão? Só que tem uma coisa, eu não gosto muito da palavra. Eu oro, mas a palavra eu não gosto muito. Eu não sei porquê, eu não consigo gostar muito da palavra, me aprofundar na palavra. Aí eu parei, só chega dele. Mas que avivamento é esse? Qualquer avivamento fora da palavra é negativo. Qualquer movimento que não esteja incluído verdadeiramente com a palavra de Deus é mentiroso. Porque a palavra de Deus é quem traz o avivamento. Mas a ordem que Deus dá para a gente hoje: desperta, para se levantar. Pastor, eu estou morrendo espiritualmente. Precisamos nos levantar, nos posicionar e tomar posse da nossa vitória. E não viver de aparência, que não é o nosso caso aqui, mas fora geralmente. Tem pessoas, tem igreja, tem povo, e isso eu não falando de igreja de ninguém, não, misericórdia, é só um termo de falar. Essa igreja ali estava vivendo de aparência. Aparentemente era uma santa, mas quando saía dali, era completamente, posso aqui usar esse termo, profana. Era uma igreja que estava completamente longe do Senhor. Era uma igreja que fazia as coisas no automático. Era uma igreja que fazia as coisas de qualquer jeito, mas revelava, profetizava, falava em línguas, pregava, ensinava, evangelizava. Mas mesmo assim ela foi reprovada pelo Senhor. Então, irmãos, vamos cada dia mais nos despertar na palavra de Deus. Vamos cada dia mais nos despertar antes que seja tarde. Não deixar que esse comodismo, não deixar que essa sensação que nós estamos vivos dentro de nós, não, peraí,
eu tenho de ter a sensação que eu estou vivo, mas acima de tudo eu tenho de estar vivo mesmo, avivado espiritualmente. Eu tenho de estar na igreja dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o tempo inteiro. Isso é as características de quem verdadeiramente recebeu, tem a presença de Deus. Mas isso não é tudo. Então, gente, olha o que ele fala ainda no verso primeiro, vamos sair daí. Olha o que ele diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. Escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Você lembra quando nós fizemos o estudo em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14? Essa igreja estava desse mesmo jeito, estava morta. Mas olha, se você for aqui no livro de Colossenses, vamos em Colossenses, capítulo 5, Colossenses 5, volta um pouquinho para trás, perdão, Tessalonicenses, gente. Gostaria de Colossenses também, mas é Tessalonicenses, volta a folha para trás aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Ao que ele diz, aqui se refere, irmãos, para nós se levantar, se posicionar no sono, ao que ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então o que ele diz? Aqui se refere especialmente à volta de Cristo. A igreja do Senhor está dormindo, e a ordem acorda, levanta, se posiciona, toma posse. Precisamos despertar, porque a vinda do Senhor, a Bíblia diz que vai ser como um ladrão de noite. Um ladrão avisa quando ele vem roubar alguém, gente. Ele não avisa. Quando a pessoa menos espera, o roubo acontece. Assim também a volta de Cristo. Quando menos a gente esperar, o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja. E nós temos que estar incluídos no meio daqueles que vão subir. Olha, observe agora, essa semana, algo que me chamou muita atenção, isso aqui dentro da palavra, para nós entender o quanto que está perto a volta de Jesus. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o mundo inteiro vai se tornar uma só moeda, uma só religião e um só povo. Você vira o que está acontecendo agora, se não me engano, de quinta-feira para cá, se não me vai embora, esse fim da semana agora. O Brasil vai se transformar o dinheiro somente em uma só moeda. Você pode perceber, é o comentário que vai ver. É a moeda dracma, não é assim. Não, eu esqueço o nome. É o nome assim, o seu dinheiro vai sair de Constituição. Nós não vamos mais pegar o dinheiro como nós pegamos agora. E agora 2004 já. Nós não vamos mais pegar dinheiro agora, todo dinheiro agora digital. Lembra o que eu estou falando? Uma só religião, uma só moeda e um só povo. Então tudo isso nos leva, na verdade, igreja, isso nos leva ao cumprimento da palavra, e nos leva a entender que verdadeiramente Jesus está voltando. Mas muitas é as pessoas que não estão ficando atentas a isso, não estão cuidando disso. E nós precisamos, enquanto
agora nós estamos seguros. Por exemplo, olha, antigamente, uns meses atrás, nós andávamos com dinheiro no bolso e nós corríamos o risco agora de ser roubado. Mas agora que esse dinheiro digital, nós estamos seguros. Nós não é mais roubado porque o banco se responsabiliza por tudo. Então agora nós estamos seguros, agora nós estamos bem. Virão repetida destruição, como vem as dores de parto. Então precisamos nos preparar. O que ele fala no verso 4, para nós sair desse texto, olha o que ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Verso 6. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos o quê? Sóbrio. Nós temos de despertar, nós temos de levantar, nós temos de sair desse sono, nós temos de vigiar a nossa vida. A ordem do Senhor é essa: vigia. Precisamos vigiar a nossa vida. Se você lê em Mateus capítulo 26, versículo 26, 27 e diante, quando o nosso Senhor Jesus sobe para, posso dizer assim, para se preparar para a crucificação, a palavra diz que ele ora durante uma hora e ele volta e acha todos os discípulos dormindo ao pé do monte. E ele olhando para eles assim: cara, você não pode vigiar comigo nem por uma hora? Ele volta novamente a orar e a buscar a presença de Deus, e voltando e fazendo assim durante 3 vezes, achou todos eles o quê? Dormindo. Mas na medida que ele pega também e fala assim: olha, vigiai e orai, porque vocês estão prontos. Ou seja, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Vigiai e orai. Nós precisamos vigiar a nossa vida, igreja. Precisamos vigiar a nossa vida, porque nós estamos vivendo dias tenebrosos, nós estamos vivendo dias maus, e precisamos preparar a nossa vida para se encontrar com o teu Deus, com o nosso Senhor. Jesus está voltando. Irmãos, não brinquem. Eu atendi uma jovem aqui agora de tarde, ela chegou aqui depois do meio-dia e falou: pastor, ore por mim, não estou bem. E eu orando por ela aqui, ela manifestou, passou mal e tal. Eu repreendi o mal. Ela sentou, começou conversando. Mas olha o engano que Satanás coloca na vida da pessoa. Eu vejo que ela não está bem, ela está completamente longe do Senhor. Mas ela dizia: pastor, a minha salvação está segura. Eu disse: irmã, se a senhora continuar nesse pecado, que ele falou a respeito do pecado que estava vivendo, eu disse: se a senhora continuar na prática desse pecado, e a senhora morrer desse jeito, só perde a salvação. Porque não tem nada, a senhora vir aqui, ora pela senhora. Se a senhora vir 1000 vezes aqui, ora pela senhora, que é meu dever, meu direito de orar. Mas toda oração que eu fizer, se a senhora não tomar atitude e mudar a sua vida, é em vão. Porque eu oro para a senhora aqui, o mal é mandado embora, ele vai embora. Mas quando chega da porta para fora, a senhora abre o coração, o diabo vai entrar de novo. E ela tem: não, eu estou bem, pastor, eu estou no caminho do Senhor. Eu disse: irmã, pelo amor de Deus, é por isso que a Bíblia fala em Romanos 15, que nós temos de ser paciente com os débitos na fé. Porque se você não estiver bem no Espírito, você se irrita. Você está falando: irmão, tu não está bem, Jesus, filho de Jesus, tu está errada. Eu estou certo, pastor, eu estou andando certo. Você entendeu? Ou seja, mas é o que? O diabo coloca na mente da pessoa que a vida que ela ou ele está vivendo está bem. Não precisa mudar, mas a ordem é: vigia. Vigia onde você anda, vigia o que você ouve, vigia o que você escuta, vigia o que você fala, vigia com quem você anda, vigia a sua vida. E isso está falando de gente, isso é para todos nós. Precisamos vigiar a nossa vida com Deus, para que a volta dele aconteça, a gente fique. E na verdade, quantas pessoas, irmão, vão ficar? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da nossa vida. Precisamos nos policiar nisso. Precisamos vigiar a nossa vida, despertar desse sono. A igreja do Senhor está dormindo.
Em muitos casos, a pessoa, quem olha na pessoa, dizia, a pessoa está firme, está no caminho do Senhor, está avivado, mas é como essa igreja. O nome de que está vivo, mas está morto. Por que está morto? Porque não busca mais, porque não ora mais. Gente, dedique sua vida à oração. O cristão, gente, entenda, em nome de Jesus Cristo, entenda isso aqui. Se nós não tirar tempo para buscar Deus, e Jesus voltar a nos achar nessa pendenga, me perdoe a expressão, nessa pendenga espiritual, agora eu quero, daqui um pouco eu não quero mais, e Ele voltar a nos achar assim, a gente fica. Se nós não abrir nossos olhos para buscar a presença de Deus em oração, nós vamos ficar completamente longe da presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aprenda isso, pelo amor de Deus. Nós temos que afirmar nossa vida na oração, no jejum, na consagração. E isso é a luta, mas se não fizer isso, irmãos, nós vamos nos desviar do caminho do Senhor. Em muitos casos, tem desviado longe. E o diabo tem enganado muita gente. Está enganando muita gente. Não, o jeito que você está bem. Você não está dormindo, não. Olha, todo mundo quer você, para que você está bem. Então você está bem. E na verdade não está. É um engano satânico para que Jesus venha e a gente fique. Abra os seus olhos espirituais. Então, irmãos, nós não estamos em treva, nós estamos na luz. Você está na luz, igreja. Vocês estão na luz, eu não estou nas trevas. Nós estamos na luz. Ele está falando, irmão, vocês não estão em trevas, vocês estão na luz. Valorize esta luz. Eu observo, irmão, é por isso que eu luto, eu pelejo a cada dia pela misericórdia de meu Deus, porque eu sei, cada pessoa que você chama ele para vir na igreja, a maioria dele fala, pastor, e fala chorando, a maioria fala chorando, eu pastor, eu era da igreja, eu era pastor, eu era missionária, eu era evangelista, eu era obreiro, mas eu vacilei na fé, achei que lá estava ruim, me afastei. Ore por mim para que eu possa voltar, pastor. Ora por minha vida porque eu quero voltar, mas não tenho força. Põe a mão na minha cabeça e ora por mim porque eu não consigo voltar para a igreja. Mas muita gente está na igreja e está brincando. Muita gente está firme e está levando o caso da brincadeira. A Bíblia fala bem claro, se quem está de pé, lute para que não caia. E quem cair, lute para se levantar. Mas na verdade, irmãos, nós temos visto muitos cair, mas se levantar tem sido pouco. Porque depois que a pessoa cai em certa dificuldade, a pessoa não consegue mais voltar. Porque uma vez que o diabo domina a vida da pessoa, a Bíblia diz que aquele a quem a gente servir, esse se torna o nosso Senhor, e nós nos tornamos escravos de quem nós servimos. Tem gente que é escravo da bebida, ele se torna, o senhor dele se torna a bebida. Tem gente que se torna escravo das drogas, ou seja, o senhor dessa pessoa é as drogas. Tem gente que se torna escravo da prostituição, da mentira, escravo do diabo, e ele não consegue mais, mesmo tendo vontade, mas o diabo não deixa mais se afirmar na presença de Deus de modo nenhum. E nós estamos na luz. Nós estamos na luz. Aproveite as oportunidades quando há tempo. Porque se agora Jesus voltar e nós ficar, irmãos, nós estamos perdidos. Em nome de Jesus Cristo, levante-se, posicione cada dia, pastor, mas eu estou firme. Amém, permaneça. Eu sei que a palavra no domingo é dura, mas nós precisamos despertar, igreja. Precisamos despertar para isso. Precisamos nos levantar, orar, buscar, servir verdadeiramente a Cristo. Servir a Cristo é uma escolha minha e sua. Nós temos que, ainda mais nós que estamos na presença de Deus, gente, nós não temos muita dificuldade para servir o Senhor, não. Quem está no mundo, ela tem tempo. Como eu falei, essa mulher que tem aqui hoje, ela está no mundo, ela é da igreja, saiu, se afastou, hoje vai no mundão aí do pecado. Então, para a pessoa voltar, é uma guerra. Mas quem já está na presença de Deus, como nós estamos na luz, nós só não nos afirmamos se nós for muito. O que? Me dá uma palavra aí para falar. E fraco, vamos falar que você é fraco. Se nós for muito fraco e desanimado.
medroso. Enfrente o que tem de enfrentar, mas sirva a Deus, sirva ao Senhor. Olha, se você for aqui no verso do capítulo de Romanos, capítulo 13, versículo 11, nós estamos falando a respeito de despertamento espiritual. Romanos 13, 8, 13, 11, falando melhor. Nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas, não, nós estamos na luz. Você está na luz, podendo perceber isso em cada um de vocês. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 13, versículo 11. Todos acharam? Olha o que ele diz. Olha, digo isto a vós ou a vocês outros, que conhece o tempo. Já é hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Ô igreja, observe aqui, já é hora da gente despertar desse sono. Eu preguei a respeito disso, tem um tempo que eu escrevi sobre isso. Já é hora da gente despertar desse sono. Sono de quê? O sono espiritual. Aquele sono que não ora mais, aquele sono que não tem mais tempo para a palavra, aquele sono espiritual que nos leva o tempo inteiro a não valorizar as coisas de Deus, aquele sono espiritual que nos leva, me pega a expressão, a falar palavrão, a xingar, a fazer acontecer, aquele sono que nos leva a não importar, não valorizar as coisas do Senhor. Vamos despertar desse sono, sair, se levantar, se posicionar. E muitos falam assim: pastor, mas eu estou tendo a igreja, estou bem. Lembra o que falou lá? Nome de que está vivo, mas está morto. Estou na igreja, estou pregando, o pastor não está pregando, está repreendido, mas ele está morto. Amarrado, né? Então, pastor, como eu sei que eu despertei esse sono? Entre em um novo nível de fé. Se você orava meia hora, passa a orar uma hora. Se você estava fazendo algo que você vê que não está legal na presença de Deus, mas pastor, para todo mundo é bom, para mim é bom também. Mas a pergunta é bom para Deus? Para Deus não é. Pule fora. Saia enquanto há tempo. Sempre estou falando isso aqui. Seja radical com o pecado. Seja radical com o pecado. Porque antes que seja tarde demais, a volta de Jesus se aproxima. Vigiai, orai, buscar a presença dele. Olha, já é hora da gente despertar. Gente, nós temos tempos e mais tempo de igreja. Tem pessoas que têm muito tempo de igreja. É hora da gente despertar, sair dessa mesmice espiritualmente, avançar, falar do amor de Jesus, prega a palavra de Deus. Quando você chegar, fala de Jesus, anuncia Cristo. A Bíblia diz que sábio é o homem que ganha uma alma para o reino dos céus, porque uma pessoa que ganha alguém para o reino da glória é encoberto ou coberto uma multidão dos seus pecados. Quando você ganha uma alma para Jesus, Deus vai tirar essa alma aqui. Foi a irmã, foi Daniela que ganhou. Deixa eu ver aqui todo o pecado que ela tem. A ver uma lista lá. Então, apaga tudo aqui. Só essa alma que ela ganhou, apaga tudo. Ela vai começar uma nova vida daqui para frente. Mas é verdade que faz sobre isso. É apagar uma multidão de pecado. Ela só vai ganhar uma alma. Por isso que é importante, irmão, você abrir sua boca, não ter vergonha de falar de Jesus, porque uma hora ou outra, uma palavra sua vai entrar no coração de alguém e alguém vai se converter, e essa alma é colocada na sua conta. Olha como é bacana. Olha o que eu senti falar agora. Quando você lança uma palavrinha, agora vai pegar forte, e você ganha uma alma para o reino da glória, mesmo que você nem lembre dela, você orou, você falou, você pediu, Deus, ela se converteu. Essa alma é colocada na sua conta, como você se termo. Mas quando nós falamos uma palavra e lançamos uma alma na perdição,
ela também é colocada na nossa conta. Então, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara. Olha o que ele diz, manda sair daqui, olha o que ele diz. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas, e revestimos nós das armas de que, gente? Da luz. Então, vamos nos revestir das armas da luz. Nós estávamos aí em Romanos, você sabe de Romanos já, né? Então, vocês estão na luz. Eu posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? Vocês estão na luz. Então se alegre. Só que é preciso vigiar para não cair novamente em trevas. Você está na luz, mulher. Amém? Só que tem que vigiar. Amém? Olha, vamos lá. Marcos capítulo 13, versículo 36. Ainda falando sobre a morte, posso dar esse termo aqui, né? Está morto espiritualmente. Marcos capítulo 13, versículo 36. Glória a Deus. Glória a Jesus. 13, 36. Vamos ler o 35. Olha o que ele fala no 35. Marcos 13, 35. Olha o que ele diz: vigiais, pois, porque não sabeis quando verá o dono da casa, se é tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ok? Ele fala no 36. Para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo, porque porém vos digo a quem? A todos, fazer o quê? Vigiai. Para que vindo ele, em uma hora que ninguém está esperando, não nos ache dormindo, não nos ache fazendo a nossa vontade, mas nos ache atento, nos ache apercebido, nos ache desperto, nos ache orando, nos ache com o coração cheio da presença de Jesus. Quando Jesus voltar, meu irmão, eu e você tem de estar com a vida cheia da presença de Cristo. Isso aqui é tão sério que, se eu não me engano, é em Gálatas ou é em Efésios, ele fala assim: olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como será, mas eu não importo muito, cuidado, porque se ele voltar e nós não tivermos o Espírito dele na nossa vida, a gente fica, então não é dele. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho o Espírito de Cristo para eu despertar? Me diga aí como é que eu faço isso. É fácil a gente descobrir. A Bíblia diz para nós ser imitadores de Cristo. Se eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida, eu sou obediente. Eu sou uma pessoa que estou pronto a perdoar, uma pessoa que estou pronto a ajudar, uma pessoa que estou sempre pronto a liberar o perdão, em abraçar, em dar a mão que precisa, de fazer o bem a todos. Se eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida, eu não ando cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de palavra maléfica, maligna. Se eu tenho o Espírito de Jesus, eu vou ser verdadeiramente imitador de meu Jesus. Amém, povo de Deus? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, por isso que precisamos fazer o quê? Vigiai. Vigia, desperta, levanta, enquanto há tempo. Na verdade, igreja, nós estamos vendo um tempo que as pessoas estão mais prontas, como foi falado aqui no começo, a dar ouvido a barulhos, a zoadas, do que verdadeiramente é a palavra de Deus. Mas eu posso passar o que eu passar, da palavra de meu Senhor não tiro, eu luto para não tirar um tio e nem aumentar um tio dela.
Pastor, mas se o senhor pregar é duro como o senhor prega, especialmente no domingo, as pessoas não gostam muito. Sinto muito, mas a palavra de Deus deve ser pregada. Porque se nós não vigiar para isso, nós não tomar atitude, nós vamos correr um grande risco de perder nossa salvação. Gente, o que nos espera longe de Deus não é bom. O que nos espera, não vou nem falar o que nos espera não, o que espera, falando melhor, quem morre sem Cristo é terrível. A Bíblia diz que aqueles que morrem longe do Senhor, eles vão direto para o inferno. E a Bíblia diz que a cama dos que se perdem é cama de verme. Lá a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. E ali há choro e ranger de dente de dia e de noite. Observe que a cama daqueles que morrem e se perdem a salvação é uma cama de verme, de bichos. Bastante palavra dura, mas é verdade. É para nós entender o quanto que vale a pena, irmão, nós buscar o Senhor. Nós temos essa vida, nós sim, vamos ter uma vida tranquila, mas Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos de abandonar as coisas deste mundo, igreja. Não deixar que o mundo suje nosso coração. Não deixar que o mundo entre no nosso coração, em nome de Jesus. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, porque uma vez que eles se perder, dificulta para eles se voltar. Mas se nós permanecer firme orando pela nossa família, muitos deles serão salvos através da minha e da sua oração. Lute a cada dia. Olha, nós vamos agora para o verso, vamos voltar para Apocalipse, o verso 2. Eita Deus, eu tenho que correr aqui, senão para não estender, né? Glória a Deus. Verso 2 do mesmo capítulo. Nós já falou sobre vigilância, né? Vigilância, falou sobre vigilância. Olha o que ele diz no verso 2. 3:2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de quem? Do meu Deus. Vigia, para que nós não venhamos perder, fala assim, o restante que vocês estava para morrer, para perder, porque Jesus fala bem claro para essa igreja: eu não tenho achado íntegra as tuas obras. Observe que essa igreja fazia obras maravilhosas. Ela fazia obra, era aquela igreja que estava sempre na frente da obra, demonstrando, na verdade, o que ela não era, demonstrando uma santidade que não tinha, demonstrando uma função, mas fazendo de qualquer jeito. Então Jesus fala assim: olha, vocês cuidam do restante que vocês estão para perder, porque muitos ali ainda havia no meio deles pessoas que não tinham se contaminado. Lembra quando eu li lá que ainda estava de vestido de vestes brancas? Era no meio dessa igreja, esse restante aqui. Porque se até o restante que está para perder, se você não cuidar, também vão se perder. Porque uma igreja, quando a corrupção entra dentro dela, por isso que é muito importante, meu irmão, eu e você ficar atento. Quando o pecado entra dentro da igreja, toda a igreja sofre o dano. Toda a igreja sofre o dano, especialmente quando o negócio vem da liderança. Se a liderança cai, está ali, quando eu digo cair, me refiro espiritualmente, mesmo que está apresentando uma obra maravilhosa, mas se ele não está bem diante de Deus, toda a igreja passa também, mesmo que aparentemente expresse algo bom, mas na verdade toda a igreja vai se contaminando, porque a liderança, vamos dizer, o anjo da igreja, ou os que estão na frente da obra não estão bem. Então precisamos entender isso. Então assim, conserva ou consola, quer dizer, guarda o que vocês estão para perder.
porque não tenho achado íntegra as obras de vocês. Jesus falando para aquela igreja ali de Sardes. Então, igreja, vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar atentos ao que ele fala no verso 3 do capítulo 3. Diz assim: olha, lembra-te, pois, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porquanto, se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vereis contra ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e o que, gente? E ouvido. Nós temos recebido o que no nosso dia a dia? O que nós temos ouvido? O que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia? Quando você vem na igreja aqui, você escuta resenha ou você escuta a palavra? A palavra, não é assim? Ele está dizendo: guarda o que tu tem visto e ouvido, ou tem ouvido e recebido. Guarda, porque se nós não guardar, o diabo está pronto para tirar essa semente do nosso coração. O diabo está pronto para tirar do nosso coração o que nós temos recebido e ouvido. Como é que ele tira, pastor? Tem muitos pontos que ele pode tirar do nosso coração: picuinha, falatórios, disse não me disse, coisas que não estão na palavra, invenções maléficas de homens que chega disfarçadamente e acaba sujando o nosso coração, porque na medida que nosso coração vai sujando, a palavra vai se afastando, vai saindo. Então a gente acaba perdendo o que nós ouvimos e recebemos. Vê o que ele falou aqui? Olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Como eu falei no começo, o ladrão avisa quando ele vem contra mim e você? Não, ninguém sabe que hora a pessoa vai ser roubada. Ele chega de surpresa. Assim também é Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai voltar num momento que ninguém está esperando. Mas aqueles que estão na palavra, orando, buscando, eu tenho a maior certeza dentro de mim, no dia que ele for voltar, antes dele voltar, aquele que está firme, ele vai ter algo dentro dele para se prepara que agora. Eu tenho essa noção assim, mas a Bíblia não fala sobre isso, tá? Eu digo uma coisa minha. É como dizer assim, ó, se eu estou orando o tempo inteiro, Jesus vai voltar hoje, eita glória. E eu estou aqui sem saber que hora ele vem, buscando, orando. Eu penso que ele vai, eu sinto assim que ele vai falar no meu coração, assim, olha, fica atento, fica esperto, ou Jesus vai voltar agora, ou fica apercebido. Ele vai deixar sempre, vai deixar sua igreja sempre em alerta. Mas para nós entender isso aqui, nós precisamos estar no dia a dia atento. Gente, crente que não ora, cristão que não ora, ele não escuta a voz de Deus em modo nenhum. Cristão que não ora, crente que não ora, ele pode fazer o que ele está completamente longe do Senhor, porque não tem como, irmão, uma pessoa está perto de Deus e ele não tem prazer de orar. Não tem como a pessoa estar perto de Cristo, andando com Jesus, ele não tem prazer de falar com ele, de chorar aos pés dele. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você reconhece o quanto que você é pecador, o quanto que você precisa da misericórdia dele. Quando você vê uma pessoa cheia de orgulho, de soberba, cheia de disse e não me disse, ele está completamente longe da presença de Cristo. Porque a presença de Jesus, escute bem isso aqui, a presença de Cristo, ela nos abate, ela nos levanta, mas ela nos abate. Quando você se aproxima dele, você sente que você não é absolutamente nada. Tem hora que nós estamos ali, tem hora que eu estou bravo com uma coisa e com outra. Aí quando eu começo a orar, me vem aquela lembrança: ô Jesus,
que eu sou, porque eu fiquei assim, porque eu andei assim. Meu Jesus, eu reconheço ali que eu não sou absolutamente nada. E esses arrependimentos, essas que nos permanecem na presença dele. Mas o orgulhoso, o soberbo, ele está errado. Ele sempre bate no peito dizendo: eu estou certo. Jesus me conhece, porque eu vim de algo assim, eu estou desse jeito, e eu não mudo, e eu faço assim, eu aconteço assim. Cuidado. Eu faço aqui para nós aqui, nós todos, porque senão eu estou falando de mim também. Se eu não vigiar, tem hora que esse negócio, você sabe? Ira, aborrecimento né? Se nós não ficar atento nisso, nós começamos a colocar isso como algo, um padrão de vida. Não, qualquer coisa eu vou me irar, mesmo vou me aborrecer, eu sou assim, e não mudo não. Mude. Porque se nós morrer assim, nós também vamos para o inferno desse mesmo jeito. Se eu morrer assim, nós se perde assim. Então eu creio que nenhum de nós está vivendo assim. Eu sei que não é fácil, mas esteja sempre pronto. Lembra que você tem visto e recebido. Lembra da palavra. Lembra, o pastor está pregando. Pastor, o senhor é duro, o senhor das palavras duras. Mas se hoje você fosse ouvir pregação de palavra de resenha, uma coisa eu tenho a plena certeza que não entra muito mais no seu coração. Uma vez que isso é uma coisa real, uma coisa, eu não sei usar as palavras certas, mas coisa que os estudiosos falam, né? Quem estuda para isso, que uma vez que a mente da pessoa se abre para tal coisa, ela nunca mais se fecha. Ou seja, quando você ganha um conhecimento, um alimento sólido no seu coração, ele nunca mais aceita qualquer coisa. Isso eu tenho certeza do que eu digo por mim. A meu primeiro jeito, será que eu estou bem? Será que eu estou muito enjoado? Será que eu sou muito inteligente? Mas não. É porque quando eu escuto alguém falando palavra dura, aquilo me enche o meu coração de alegria. Tem hora que a palavra é tão forte, me repreendendo, me chamando a atenção, que meu coração chega até rama. Eu sinto meu coração chorando, sangrando. Mas eu estou feliz da vida, porque eu sei que aquilo ali, amanhã o resultado dele é maravilhoso, porque é a palavra de Deus. Mas quando a pessoa ele não guarda o que tem visto e recebido, quando ele escuta a palavra dura, ele fala assim: essa palavra não foi para mim não, porque eu não sou assim, eu não vivo assim. Quando nós escutamos uma palavra, que a palavra confronta, é Deus falando. Vamos aprender isso, gente, vamos aprender isso. E vamos nos fortalecer, crescer na graça e no conhecimento. Olha, nós estamos no verso 3, vamos sair daqui. Olha, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não os conhecerás, de modo algum em que ora virei contra a ti. Jesus verá como ladrão. Vamos aqui em Apocalipse 16:15. Eita Jesus, glória a Deus. Apocalipse 16:15. Ele vai voltar, igreja. Jesus, ele vai voltar. O que ele fala? Quando eu estou falando a respeito dele vir como ladrão, é isso aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que ele fala no verso 15, no capítulo 16 de Apocalipse. Olha o que ele diz: eis que venho como vem quem, gente? O ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua o quê? A sua vergonha. Ele vem como, ele está dizendo: a gente aqui é muito forte, está falando o tempo inteiro hoje, para nós vigiar, porque ele vai vir como ladrão. Ele vai vir pegar a maioria de surpresa. Nós temos que estar atentos, igreja. Aqui está falando a respeito da volta de Cristo. Em João capítulo 14, versículo 13, ele fala bem claro: olha, eu estou indo, eu vou preparar um lugar de vocês, e quando a vossa moradia ou a vossa casa estiver pronta, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ele foi, mas ele volta.
Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 11, ele fala bem claro: eu estou indo, mas eu volto. Os olhos de vocês estão vendo eu subir. Não se admire, porque do mesmo jeito que eu estou subindo, vocês vão me ver voltando. Então precisamos entender isso. Jesus, ele vai voltar e vai vir de surpresa. Como o pastor estiver dizendo, paz e segurança. Estamos seguros, estamos em paz. Não vou que a Bíblia diz agora em 1 Tessalonicenses: verão repetida destruição, como vem as dores de parto. E pegarão muito de surpresa, igreja. Resumindo tudo isso aqui, prepare sua vida. Prepare, porque a volta de meu Senhor se aproxima, a volta do nosso Senhor se aproxima. E Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja lavada, um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Olha o que ele fala no verso 4, diz assim: olha, tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vamos dizer assim: olha, fale para seu irmão aí, para sua irmã: olha, você está com as vestiduras brancas. Fale para ele, fale para o seu lado: irmão, você está com as vestiduras brancas. Isso aqui se refere espiritualmente, preparado para a volta do Senhor. Nós temos que permanecer com as vestiduras brancas, com as vestes limpas. Essas vestes aqui não é a roupa que está vestindo, não. Essas vestes é as vestes espirituais, aquela que na hora que as trombetas soar, nós vamos ser transformados em um corpo de glória e vamos de encontro com o Senhor lá nos ares. Essas vestes devem estar brancas, mas se nossas vestes estiverem manchadas, sujas, nós não sobem. Então purifique suas vestes, quer dizer, sua vida. Santifique a cada dia. Santifique, porque uma vez que você se provar verdadeiramente a glória de Deus, se apegue e não solte mais de modo nenhum. Amém, igreja? Quem entendeu essa palavra? Então glorifica a Deus bem forte em nome de Jesus.